Olá, você que apoia a restauração da monarquia, seu canal Brasil Monarquista. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar dessas duas pessoas, André Rebouças e Luiz Gama, ou seja, os heróis negros do Império, os negros esquecidos do Império, que muitas pessoas nem sequer sabem quem eles foram, então nós vamos falar sobre eles hoje. Vamos começar com André Rebouças. Quem foi André Rebouças? Um dos maiores engenheiros da época do Império. Foi um engenheiro militar negro formado na Escola da Praia Vermelha, que deu origem ao Instituto Militar de Engenharia, conhecido como IME. Um engenheiro militar que apoiava a monarquia e a causa abolicionista. É o primeiro engenheiro negro do Brasil Império, ao lado do seu irmão, Antônio Rebouças. E os dois foram tão importantes na causa abolicionista. Eles foram pioneiros na defesa do território nacional. André Rebouças serviu como engenheiro militar na época da Guerra do Paraguai. Foi autor de projetos como Porto do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Junto com seu irmão, ele foi responsável por vários projetos no país, construções. Então, ele, ao lado de seu irmão, lutava pela causa abolicionista também. Ele esteve ao lado de grandes abolicionistas como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e na causa pelo fim da escravidão. Morreu em 1874, aos 34 anos, mas deixou seu legado de herói juntamente com seu irmão, Antônio Rebouças. Então, falando de Luiz Gama também, um negro advogado e jornalista que foi inimigo da escravidão. Ele já foi vendido como escravo na sua infância, aprendeu a ler e a escrever, e estudou muito sobre direito, por isso foi advogado. Consegue provar que foi um homem livre, mas ele lutou pela liberdade de muitos, não só pela dele. Ele conseguiu libertar mais de 500 escravos devido às suas lutas contra a escravidão, e também ele já escreveu livros e poesias. Ele morreu 6 anos antes da aprovação da Lei Áurea, mas ele deixou seu legado como grande herói abolicionista do Império. Então, André Rebouças e Luiz Gama, dois abolicionistas, duas pessoas tão importantes que foram na época do Império, eles que lutaram contra a escravidão, eles que lutaram contra a escravidão defendida pelos republicanos, cafeicultores e fazendeiros daquela época, eles foram de total importância. Apoiavam a monarquia, apoiavam Dom Pedro II e Princesa Isabel. Então, por que eu decidi fazer esse vídeo, trazer esses dois heróis da época do Império? Porque muitos dizem que a culpa da escravidão foi da monarquia. Só que na verdade não foi, para quem conhece realmente a verdadeira história. Então, André Rebouças, Luiz Gama, os verdadeiros heróis da época do Império, os heróis negros do Império. Então, isso prova que heróis não são definidos por cor de pele, mas sim pelo que eles fazem de bom para o seu país. E eles foram de total importância, não só pela causa imperial, pela causa abolicionista, mas também pelo nosso país. Porque André Rebouças, sendo um engenheiro militar negro, serviu seu país sendo militar. Luiz Gama, que foi advogado e jornalista. Então, todos eles tiveram total importância. Eles tiveram total importância na época do Império. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.